Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a discussão entre o presidente Donald Trump e o presidente da Ucrânia, o Zelensky. É importante frisar que foi algo inédito. Nunca aconteceu isso na história de uma discussão, tá? Um bate-boca mesmo entre dois chefes de Estado. E o que chama a atenção também é o fato de que parece que foi tudo muito natural. Eu parto da ideia que não foi bem assim. Eu acredito que, na verdade, o presidente Donald Trump ele criou aquilo. Ele criou toda aquela situação no sentido de humilhar o presidente ucraniano. Quer dizer assim, mas por que isso, Nelson? Porque é o estilo do Trump. Ele faz isso. Ele gosta de chamar atenção, ele gosta de fazer essa tática de como eu estou no comando, eu posso tudo. Eu sou tudo. Tá? Então, se você verificar com calma, desde da ida do Zelensky para os Estados Unidos, para se encontrar com o Donald Trump, para assinar um acordo de paz através de uma condição para que houvesse uma paz entre Ucrânia e a Rússia, tá? No sentido justamente de que aí os Estados Unidos iam se aproveitar ou iam ter o direito de usar as chamadas terras raras, que são terras, digamos assim, um solo, onde você tem ali um tipo de material bem mais difícil de encontrar, que é muito usado em baterias de computadores, de chips, tá? Então o acordo do Trump era assim, olha, a gente dá um apoio a você, a gente acaba com a guerra, mas em compensação você dá essas terras raras para a gente, como uma espécie de garantia, algo mais ou menos assim. Ok, estava tudo definido. E Zelensky ia para a Casa Branca, no Salão Oval, justamente para poder assinar o acordo, né? E definir e fechar toda a situação. E o que nós verificamos, tá? Desde o do início, desde quando Zelensky chega à, à Casa Branca, né? Que o próprio Donald Trump acaba o recepcionando, o Trump já começa de maneira irônica, com um comportamento sarcástico, falando sobre a vestimenta do presidente ucraniano. Né? O fato dele não estar usando terno na Casa Branca. Né? Ele está usando um moletom. Tá? E o Trump ele foi irônico ao dizer que, olha, você está muito bem vestido para a ocasião, algo mais ou menos assim. Ele foi irônico, né? Muito irônico. Quando chegou, por exemplo, no Salão Oval, né, eu parto da ideia de que já havia um acordo entre o Trump e o vice dele, né, no sentido de fazer o que é chamado de uma casinha, né, por presidente ucraniano. Vamos humilhá-lo aqui. É uma tese que eu acredito. Você pode acreditar se quiser. Né? E, e é bem curioso que está indo tudo bem quando então o vice do Donald Trump começa a falar que a guerra, na verdade, aconteceu porque não houve diplomacia, fazendo uma espécie de uma crítica direta ao presidente da Ucrânia, ao Zelensky, pelo fato de não ter sido muito diplomata, né, de não entrar num acordo logo com os russos. E o Zelensky, na verdade, o questionou, quer dizer, diplomacia? Como assim? Quer dizer, a pessoa pode invadir a tua casa e mesmo assim você tem que ser diplomata? Né? Tem que levar um acordo, dialogar, afinal de contas nós fomos nós que fomos é, atacados. Né? Foi o território ucraniano que foi atacado. Não. E nesse meio tempo houve a discussão, o Trump se mete no meio, né? E qual era a ideia, qual era a grande estratégia do Trump? Humilhar o Zelensky para todo mundo, ao vivo. Ele buscou fazer isso no sentido de mostrar para os seus, para a sua militância, né, para a população norte-americana também, o quanto ele é o macho alfa, o quanto ele é o cara, né? Só que o plano do Trump não saiu totalmente daquilo que ele queria. Porque a ideia era humilhá-lo. De fato, a prática, o que aconteceu ali, provocou realmente uma situação constrangedora para o Zelensky, de fato. Ele foi humilhado, tá? Mas não foi um plano, ele não foi uma coisa completa. Ele não ficou, não foi algo completo, digamos assim.
Por quê? Porque a reação do presidente da Ucrânia foi algo que Trump não esperava. Ele bateu de frente, ele questionou, ele não aceitou, tá? Ficou aquele clima. Houve realmente um bate-boca, de fato, isso aconteceu. Para quem assistiu o vídeo vai percebeu esse tipo de situação. Porque o Trump, ele achava, dentro da ideia dele, que o Zelensky ia ficar calado, ia aceitar tudo de boa, né? Isso não aconteceu, tá? Ele foi exposto, ele foi humilhado? Sim, ele foi, mas não da maneira que Trump queria. Vamos lembrar que o Trump ele é um cara da mídia. Ele sabe lidar muito bem com os holofotes. Ele fez carreira na mídia através de um programa chamado O Aprendiz, em que nesse programa ele tinha um hábito muito comum de humilhar os candidatos desse programa. Um reality show que falava sobre como empreender uma empresa, algo mais ou menos aqui. Inclusive teve esse programa aqui no Brasil e nos Estados Unidos fez sucesso com o Trump. Tá? E ele tinha esse hábito mesmo de chamar as pessoas de idiota, de ter um comportamento rude com os candidatos. Ele humilhava os candidatos. E isso, de alguma maneira, chamava atenção, e isso fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Então ele tem essa tática, né, na política, e ele tentou fazer isso com Zelensky. Então a irritação do Trump foi o fato de que o Zelensky não ficou calado. Ele reagiu. Né? Ele foi para cima, o Zelensky, ele não aceitou, tá? O comportamento, a atitude do Trump. Então, a indignação foi nesse sentido. Quer dizer, no final do encontro, Zelensky foi praticamente expulso da Casa Grande. E Trump falou que ele foi muito deselegante, que ele foi, quer dizer, como dizer assim, ele foi mal educado, não sei o quê, sabendo que quem começou foi o próprio Trump e o seu vice. Tá? Então alguém te convida para ir alguém te convida, tu vai na casa do cara, e o cara começa a te humilhar, e tu vai levar de boa, né? Eu vou levar de boa porque está sendo televisionado, porque eu tô, tá? A gente sabe muito bem que numa situação como essa, né, a Ucrânia ela precisa mais dos Estados Unidos, porque durante um bom tempo os Estados Unidos eles destinaram muitos recursos, né, muito dinheiro para poder a Ucrânia, digamos assim, se manter perante essa guerra com a Rússia, tá? Então foi enviado muitos recursos e tudo mais. Entretanto, na verdade, o Trump achou assim, bom, o Zelensky não está na condição de exigir. Inclusive ele fala isso na discussão, na discussão entre os dois. Entretanto, na verdade, tu vai ver que o Zelensky na hora ele perdeu completamente a noção, porque ele foi para cima mesmo, né? Sabendo que realmente o Zelensky ele precisa mais do Donald Trump, uma vez que os recursos para manter a guerra, quem na verdade traz mais, quem mais busca, quem traz mais esses recursos é os Estados Unidos. Então, foi uma situação delicada. É tipo, poxa, eu preciso desse cara, mas esse cara na verdade me humilhou, tá? E eu vou bater de frente, tá? Então, foi uma situação bastante constrangedora. De alguma maneira, isso acabou beneficiando os russos, que adorou toda essa discussão, visto que não vai existir, pelo jeito, um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, né? Ficou aquele mal-estar. Por outro lado, o Zelensky saiu da situação como vítima, tá? Ele saiu realmente como vítima do processo, porque todo mundo viu, percebeu que ele ficou assim, bastante humilhado com a situação, e logo depois houve uma espécie de uma comoção internacional em favor do Zelensky. Zelensky não é nenhum santo, ele é um cara também da mídia, ele sabe jogar, ele tem um jeito de se apresentar sempre como uma vítima, só que dessa vez ele foi vítima mesmo. E a opinião pública internacional ficou ao lado do Zelensky. Né? E isso fez, de alguma maneira, com que os europeus se unissem contra o Trump e a favor do Zelensky. Né? Então, no meio de tudo isso, houve algumas situações, como, por exemplo, o fato de que agora esse comportamento do Zelensky, esse comportamento do Trump fez com que os europeus se unissem mais, ficassem mais coesos, mais integrados. E de alguma maneira, a gente tem que entender uma coisa. O Trump tem razão numa coisa, numa situação. Essa é uma guerra dos europeus. Então tem que resolver são os europeus. Os europeus têm que deixar um pouco de lado essa ideia de ficar dependendo só dos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, tudo isso que está acontecendo faz com que os próprios europeus se conscientizem numa coisa. Olha, a gente tem que se livrar dessa situação. A gente tem que, nós, europeus, investir mais em armamento, defender a Ucrânia, tá?
e se proteger contra a Rússia e não ficar dependendo dos Estados Unidos. Quer dizer, de alguma maneira, toda essa celeuma criou uma comoção internacional em favor do Zelensky, né? Favoreceu a Rússia também nesse sentido, porque pelo jeito não vai ter um acordo a médio e longo prazo entre Estados Unidos e a Ucrânia, e fez com que os europeus se unissem mais, se integrassem mais. Então, foi uma série de situações que contribuiu por uma série de fatos. Essa reunião fatídica no Salão Oval entre os Estados Unidos, entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.